TV Tudo Web apresenta. Olá, tudo bem? Novamente estamos com vocês aqui com o programa YouTube, apresentação Rafael Abud, que traz hoje uma pessoa especialíssima, ela sabe tudo sobre relacionamento, comportamento, é uma psicóloga especializada e é coaching de relacionamento, a doutora Mônica Matias de Faria, mais conhecidamente como Mônica Matias. Doutora Mônica, muito prazer estar aqui com você. Eu quero agradecer o convite, né, Sim. do senhor e me sinto lisonjeada de estar participando do teu programa. Muito bom. Eu começaria com uma pergunta que intriga todo mundo. Eu fiquei intrigado quando eu vi que todo mundo ficou confinado em casa durante quase 2 anos. Isso deve ter causado um transtorno em termos de relacionamento, comportamento. Aquilo que era para ser bom, que as pessoas não estão mais habituadas, que antigamente a família convivia mais, compartilhava mais. Qual é a leitura que a senhora faz desse cenário? As pessoas, o ambiente, como que ficou isso depois da pandemia? Então, relacionamento é uma coisa bem complexa, né, do ser humano, né? Independente de pandemia, sem pandemia, sempre eu recebi muitos casais, né, com problemas de relacionamento, às vezes abrangendo até a própria família, mas com certeza após essa pandemia, Sim, vem sendo muito mais agravado, né, os relacionamentos de todas essas pessoas, né, da maioria das pessoas que vêm me procurando, inclusive daqueles casais que já estavam fazendo um tratamento, né, psicoterápico de casal, e a família, às vezes tem alguns casais que depois acham melhor colocar filhos também, né, na psicoterapia, para começar a ter uma forma melhor de conseguir entender um outro, porque é o que você disse, quando começa a ficar muito tempo todo junto, né, na mesma residência, começa a criar uma ansiedade e no mesmo tempo, o que é ansiedade? Nada mais é do medo do desconhecido, de não saber o que vai ser daqui a um tempo, daqui a uma semana, e pessoas que estavam acostumadas a sair logo cedo para trabalhar, uma vida muito ativa, sim, né? Aí de repente se vê trancado em casa, né? O marido começa a ficar nervoso, a esposa já está preocupada com outras situações, né? A mulher não estava acostumada com o marido em casa 24 horas. Exatamente, aí você já viu, né? Aí o que acontece? Começa a ter realmente conflitos. Aí o casal vai começar a perceber. O pavio fica curto de repente. Fica curto, mas muitas frustrações, muitos desajustes que depois cada um tem que ter um olhar diferente para o outro, na verdade, né? E o que eu trabalho geralmente é como se comunicar, qual é o olhar do cônjuge para o outro, tentar se colocar no lugar dele, naquele problema, naquela situação, naquele momento, entendeu? Então isso daí acaba facilitando eles a se conhecerem melhor. Muitos começam a perceber que não conheceu muito o outro, porque só se... então, porque o que acontece? No namoro, o que acontece? Só vê de final de semana. Depois casa. E como os dois hoje em dia, né, a formação familiar é outra, né? A estrutura é desenho, outra. né? Exatamente. Então a mulher sai para trabalhar. Antigamente ela ficava só em casa. E agora ela sai para trabalhar, o marido chega às vezes junto com a mulher à noite, entendeu? Então eles têm pouquíssimo tempo juntos de relacionamento. E chega no final de semana, aqueles casais que têm filhos,
vão estar interagindo com os filhos. Então, na verdade, é pouco tempo para ver o defeito do outro, ou então começar a ter atritos, né? E quando tem, assim, um convívio familiar bom, antes da pandemia, Sim. então fica mais fácil também manter esse ritmo. Então, tudo depende muito do contexto familiar, do contexto histórico, valores, crenças de cada um, não é mesmo? Nessa magia do envolvimento, da permanência dos dois 24 horas, existe uma tendência do homem tratar a mulher comercialmente como se fosse alguém lá do ambiente de trabalho, ou ele sabe distinguir, ou há ainda muito a ser aprendido? Então depende muito do relacionamento que esse casal já mantido antes da pandemia. A maioria dos relacionamentos conjugais, o marido, ele traz problema para casa, é onde acontece as desavenças, né? Sim. E acaba confundindo um pouco, sim, o lar, onde ele tem que estar tendo um outro tipo de olhar para a cônjuge, né, para a esposa, e vice-versa, da esposa também com o marido, e aí o que acaba prejudicando o relacionamento dos dois. O relacionamento fica a desejar. Agora, existe, entendeu, casais que eles já vêm sendo treinados de uma forma diferente, casais que já fazem uma psicoterapia antes de vir a pandemia, ou então que frequenta alguma instituição religiosa, que tem alguns tipos de princípios, crenças e valores que acabam dando sustentação, uma estrutura melhor para eles, isso de emocional, e aí eles começam a ter uma facilidade em poder entender melhor o outro e consegue até passar por essa pandemia melhor, sem ter tantos problemas assim de desavença. E aí o marido, respondendo a sua pergunta, ele chega em casa, ele consegue separar melhor. Ele consegue olhar a mulher de uma outra forma, ele consegue fazer com que esse momento pouco, né, antes da pandemia, que eles tinham contato, seria um momento gostoso, mágico, como fala, conversando com o outro, contando das coisas do trabalho, tendo uma troca, né, de informações gostosas. Agora, na pandemia, quando está todos juntos, trabalhando tudo junto, né? Às vezes teve que reestruturar, na verdade, o lar, né? Então, vamos supor, se uma pessoa tinha um escritório, começou a ter dois, né? Fizeram um cantinho no escritório. Sim. Um não pode ficar junto com o outro, porque senão atrapalha. Então, Exato. e que horas vamos fazer o tempo de almoço? Não é só isso, cada um tem um estilo. De repente, não é verdade? Um é bagunçado, o outro é mais organizado, Também. e começa, né? É verdade. É um modelo novo, né, de família, de estrutura familiar, que nós estamos tendo que enfrentar e aprender, né, com tudo isso. Então, até os filhos, né, que iam para a escola não vão mais, eles ficam mais irritados, principalmente a idade de criança, né, até 10 anos, que eles são muito hiperativos. Os chamados aborrecentes. Aí a parte dos adolescentes também, né? Então, eles não estão acostumados, eles tinham uma vida social, só de ir para a escola, ter horário do recreio, ou uma atividade extracurricular, quando chegasse na escola. Festa, né? jogo, brincadeira. Tudo isso ajudava. Né? Mas aí começaram a ficar muito presos, então começaram a ter problemas emocionais, realmente. Eu estou com muitos pacientes com muita ansiedade, uns chegando a nível 1, até 2 de depressão. E se não cuida, se não tem um profissional que está acompanhando essa pessoa, isso se torna muito perigoso, na verdade. Isso ajudou a explodir o número de separações?
Não? Olha, Como é que você olha lá? ajudou muito, a pandemia ajudou, entre aspas, né, na verdade, uma ironia, uma controvérsia, porque ajudou em quê? A separar, a desunir, sim, as pessoas mais violentas, mais agressivas, a comportamentos assim mais primitivos, inconscientes, acabaram aparecendo em vários casos, né? Inclusive nós estamos com vários casos, né, na sociedade de marido que acaba cometendo um crime contra a esposa. E por quê? Na verdade, são pessoas que não tinham uma real estrutura de ego psíquica, não estavam bem com eles mesmos. Então, assim, se eles já não estavam bem com eles mesmos, como cuidar do outro 24 horas por dia ao lado do cônjuge, né? Sim. Então, as pessoas estavam acostumadas mais com o quê? Com aquela vida individual, mesmo sendo casado, né? Pensando mais em si, se preocupando com o seu trabalho, com o seu emprego. Aí querendo reconhecimento. E querendo reconhecimento, né? Então, assim, tudo isso é um contexto bem complicado, podemos dizer assim. Não é uma coisa fácil de se lidar, né? E dos dois lados acaba ficando um sentimento de que dá mais do que recebe. Sim. Mas eu espero alguma coisa e não recebo, só que dou. Como é que fica isso? Né? Chega um ponto que o mundo desaba, lá no meio aparece uma barreira que se torna intransponível. Né? Com certeza. Então, teve sim casos de muitas violências domésticas, né? Inclusive não só de marido com esposa, mas de mulheres com filhos, mulheres com esposos também. E teve uma desordem psíquica, né? Podemos dizer, um comportamento inesperado, que às vezes a própria pessoa não sabia que ela teria coragem ou capacidade de estar cometendo algo muito grave, né? Chegando até a um crime. Você pode até perceber, né, que durante as entrevistas por aí, né, desses casos que andam acontecendo na nossa sociedade, o que anda acontecendo? Para pessoas que moram, né, às vezes dentro da residência, não conseguem, ficam abismados de saber, nossa, mas ela era tão boa, ou então comentários assim, mas ela sempre uma ótima mãe, o que será que levou ela a fazer isso? As pessoas entram em choque de saber que aquela pessoa que ela pensava que conhecia bem, Sim. né, não conhecia tão bem, podemos dizer, né? Então, ela tomando atitudes assim muito imprevisíveis, e primitivas, né? Instintivas, primitivas no sentido de não pensadas, mas um comportamento do instinto animal mesmo, né? Mais como defesa, como ataque, não sei, coisas que já, né? Com o tempo isso já não existiam mais, né? Mas na época das cavernas... E aí começa, um dia por uma coisa, outro dia por outra, e começa um distanciamento, começa uma falta de respeito que se instala, não é? No que isso vai levar? Geralmente separação, se não tiver, assim, aquela vontade de ir atrás de um profissional para estar tentando ajudar, né? Na causa. Sim. E quem é mais violento, o homem ou a mulher no relacionamento? Então, não tem quem é o mais violento. Partindo do princípio de que o ser humano em si, né? Não importa se é homem, se é mulher, não existe isso. Por quê? Porque o que acontece é muito individual em cada um. Às vezes um já tem um instinto mais nervoso, o instinto de ser mais explosivo, né? Sim. Assim, um comportamento, né? Que as pessoas falam, essa pessoa tem um gênio difícil e tal. Então, tem pessoas que já demonstram um traço de personalidade, de comportamento
mais agressivos, outras já são mais passivos, né? São pessoas até mais submissas. Então isso vai depender muito, independente do sexo, né? Do gênero. O que eu prefiro falar é do ser humano em si, né? Nós estamos vendo muitos casos por aí, né? E o que até me deixou um pouco, assim, espantada, podemos dizer, de mães tirando vida dos filhos, né? Tá com muita Então, frequência. o que será que está acontecendo? O que acontece numa pessoa com esse tipo de comportamento? O que podemos pensar, né? Então tudo isso é muito preocupante, sim, para a sociedade. São muitas mudanças, pegou todas as pessoas de surpresa, né? Essa pandemia começou início de, acho que março de 2020. Estamos até hoje com esse mesmo problema, apesar de estar tendo já as vacinas, né? Eu já tomei as 2 doses, acho que o senhor também já tomou. Então, mas não traz segurança. As pessoas estão vivendo totalmente inseguras. Essa incerteza, esse ponto de interrogação está na cabeça de cada um. Exatamente. E o que precisa ser feito para se reinventar também no relacionamento para evitar esses conflitos? Porque o abalo, a desestruturação não acaba sendo bom para ninguém. Sim. Né? Até porque se você vai sair de um relacionamento e quer buscar outro relacionamento, onde você vai encontrar se ninguém pode se encontrar, não pode ter aglomeração, não pode sair, não pode fazer nada? Não é? Verdade. É melhor fazer um concerto. Como é que é essa habilidade da psicologia em reconduzir para, sem apontar o dedo? Você não pode isso, você não pode aquilo, porque no conflito familiar é muito comum começar a se apontar, né? Em vez de ficar pensando o que o outro não é, tem que descobrir o que o outro é e começar a usufruir desse lado bom. Eu trabalho com técnicas comportamentais cognitivas, né, que é o TCC, Teoria de Comportamental Cognitivo, e isso é muito importante, porque faz a pessoa trabalhar o comportamento em si, né, independente se é com o outro, partindo de si próprio, né, fazendo um autoconhecimento. Isso é muito importante. Todos nós devemos fazer um trabalho de autoconhecimento. Assim podemos entender melhor o outro. Quando nós nos entendemos melhor, podemos entender melhor o outro. Trabalho, como sou coach de relacionamento, isso facilita muito na terapia de casal, em qualquer tipo de relacionamento familiar, né? Eu trabalho muito a comunicação, como entender, escutar, o tipo de ver, de enxergar e de escutar o que um fala e o que o outro deixou de falar. Então tudo isso é um trabalho, né, muito assim, produtivo, um trabalho que nós temos que fazer toda semana, né, um trabalho como que fala, semanal, que tem que estar sendo feito, tanto a familiar, ou como se fosse uma terapia de casal. E eu trabalho o quê? A pessoa descobrir novas habilidades na comunicação. Isso é importante. Isso é muito importante. Na verdade, às vezes um fala alho e o outro entende bugalho. Não é verdade? É verdade. Por que acontece isso? Justamente por falta de conhecimento de si próprio, por falta de conhecimento do cônjuge, ou do familiar, ou do filho, ou da avó, ou da tia. Porque nós estamos preocupados em nos escutar, mas nós não estamos preocupados em abrir a escuta. É uma escuta diferenciada, sim, não é uma escuta qualquer, mas tudo isso é treinado, é aprendizado, é um aprendizado, é aprendido dentro do tratamento de psicoterapia, que eu faço. Eu tenho o meu protocolo de trabalho, que eu mesma desenvolvi, não é uma receita de bolo, enfim, é um trabalho conjunto. A teoria
de cognitiva comportamental juntamente com o trabalho que eu uso em coach, como coach, né? Então, tudo isso facilita esse tipo de uma harmonização, na verdade, né? Fica uma comunicação harmoniosa. Um fala, aquele entende o que realmente ele quis dizer. Não é uma coisa muito fácil, mas é algo que com treino e a pessoa tendo vontade própria de querer aprender, estar aberta e disponível para toda essa mudança, tem resultados maravilhosos. Como as pessoas podem fazer para consultar ou para falar com a senhora a respeito? Então, pode entrar no Instagram, acho que está a doutora Mônica Matias, com TH, um circunflexo no O. Lá tem a minha bio, você entra, vai dar direto no WhatsApp, mas eu posso estar também falando do WhatsApp, é o 11 999 74 7707. Eu falei com a doutora Mônica Matias, que tem muito conteúdo, nós vamos ter a oportunidade de acompanhá-la com o seu programa na televisão, na TV Tudo, junto conosco, e desejamos que Deus abençoe e prospere, não gere conflitos, pelo contrário, se desprenda dos conflitos. Empatia, se coloque no lugar do outro, seja o primeiro a fazer a diferença, ajude a manter a família unida. Deus se agrada dessas atitudes. Fique com Deus. Muito obrigado. Um beijo de vocês.